Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que seria erguer uma bandeira? Podemos defender a nossa família? O que é um plebiscito? O que é um referendo? As escrituras registram sobre votação e a vontade do povo? Como mudar uma lei da Constituição de forma legal? Havia impeachment registrado nas escrituras? Quem foram os homens livres e os homens realistas? Existem pessoas que se alegram com as dificuldades alheias? O orgulho faz parte da iniquidade? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana, no estudo Vem Segue-me, nós vamos entrar no livro de Isaías e através das escrituras nós podemos aprender mais um pouco a respeito das revelações de Isaías, já desde a semana passada que nós iniciamos. E eu gostaria de, nessa primeira parte dessa aula do Vem Segue-me, eu gostaria de ainda continuar um pouco com o assunto sobre a política, nosso direito de escolher os governantes e de fazermos isso da melhor forma possível. E eu escolhi uma escritura de Isaías, no capítulo 13, onde nós lemos lá no versículo número 2: Alçai uma bandeira sobre um alto monte, levantai a voz a eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pela porta dos príncipes. Então, vamos lembrar que o profeta Isaías, as suas revelações, em sua maioria, ele viu nosso tempo, a nossa época aqui. Então, aqui ele está dizendo para alçar uma bandeira. O que seria alçar uma bandeira, erguer uma bandeira é você defender uma causa, defender princípios elevados dos quais nós acreditamos, vivemos e queremos que isso seja para todos, porque é algo bom e para o bem comum de todos. Como nós temos aqui a bandeira do nosso país, cada país ele tem a sua bandeira. Cada bandeira tem as suas cores, representações e símbolos, E então nós podemos erguer algumas bandeiras, sim, para que nós possamos mostrar de que lado nós estamos, No versículo 3 diz: Eu dei ordens aos meus santificados. Então aqui, através do profeta Isaías, o Senhor está dizendo que deu ordem aos santos, ou aqueles que são santificados. Também chamei os meus valentes para executar a minha ira, os quais exultam na minha majestade. E aqueles valentes, que não são, na verdade, medrosos, tímidos, no sentido de defender a verdade que nós realmente sabemos que é bom e é o melhor para nós, para as nossas famílias e para uma, na verdade, sociedade viver de uma forma tranquila. No versículo 4, já se ouve a voz de ruído sobre os montes, como a de muito povo, a voz do reboliço de reinos e de nações congregadas. E olhe que até coloquei em letra maiúscula, que o Senhor diz: o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Para quem já foi militar, assim como eu, que eu servi as Forças Armadas, na verdade, passar em revista o exército, ou os seus homens, a tropa, é quando um comandante, e aqueles militares ficam numa ordem unida, e aí ele passa em revista para ver se eles estão com a farda limpa, se eles estão prontos para uma defesa, para algo que é necessário que seja feito. E da mesma forma que nós podemos tirar uma aplicação, o Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Vamos lembrar que na época do livro de Mórmon, mesmo no Velho Testamento, as guerras eram literais mesmo, com armas, espadas e escudos e tudo mais. E hoje nós aprendemos, e hoje nós, em alguns lugares,
estão acontecendo guerras, mas não é no mundo todo, né? Mas nós vamos lembrar que existe uma outra guerra, que é a guerra espiritual. E nós temos que vencer essa guerra espiritual. E essa guerra espiritual são os ensinamentos, na verdade, falsos, né, da oposição contra a família, contra a liberdade religiosa, contra as pessoas respeitarem as opiniões contrárias, né, e conviverem de uma maneira tranquila. Então, existem princípios do Evangelho que nos ensinam a como vivemos dessa forma, né? E a oposição trabalha ao contrário. Então, para mim, essa frase, uma aplicação: o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra, ou seja, de uma certa forma, o Senhor está passando em revista os seus filhos para saber de qual lado eles estão, se é ao lado de Deus, né, dos padrões elevados, ou é contra isso. Então, existem várias coisas, como nós na verdade sabemos, tem uma escritura que explica isso, o próprio Cristo, né, Jesus Cristo foi o exemplo maior disso, né, e ele ensinou: pelos frutos os conhecereis. Então, não é só dizer o que pretende fazer, ou se está a favor disso ou de outra coisa, mas os próprios frutos. Então, é dessa forma que nós temos que escolher governantes. Pelos frutos os conhecereis. Isso é uma receita infalível, né? Uma receita que nós vamos ter certeza de que são pessoas que estão mostrando e demonstrando que estão fazendo melhor. E no 12 ele diz: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e um homem mais do que o ouro fino de Ofir. Então nós precisamos entender, embora uma barra de ouro, o ouro ele tem o seu valor, mas não existe nenhum preço que pague a honra, o caráter de honestidade de alguém que quando fala realmente faz, quando promete cumpre, não é? E muitas vezes nós vemos algumas coisas acontecer de candidatos de época de eleições, como nós estamos agora, muitas promessas, né? E às vezes até aquela pessoa é escolhida, mas de repente não consegue fazer tudo que ele prometeu. E nós temos que levar em consideração o que ele prometeu está acontecendo, fatos que nos mostram que aquilo está sendo cumprido aos poucos, né? Porque nós temos que entender que a oposição também atrapalha, né? Então, às vezes, a oposição não ajuda, né? O que deveria acontecer, o que deveria se votar de uma forma unânime, né? Por bem comum de todos, e não acontece. Então, às vezes, aquele governante, embora ele quer fazer, mas a oposição atrapalha, né? Então, é contra esses que nós temos que lutar. É uma guerra, né? Então, eu gostaria de convidá-los a abrir a alma, né, 51. Nessa parte onde o Senhor disse que passe em revista o seu exército, é escolher os preciosos, né, aqueles que são mais de alto valor do que até o ouro propriamente dito. E de uma certa forma o Senhor está dizendo que todo o clima político e condições do mundo vão ser abalados, né, pelo menos na vinda de Cristo, quando ele tomar o seu lugar, né? Então vamos lembrar, em primeiro lugar, o capitão Moroni. Ele era um líder, né, um governante de um exército, de um povo, e ele estava muito preocupado com algumas coisas. Às vezes o povo estava tranquilo, sabendo que tinha um líder que defendia o que era certo, honrado e tudo mais. Mas a gente às vezes precisa entender que esse líder que é governante, às vezes ele tem notícias, ele sabe de coisas que às vezes diz que é, na verdade, segredo de Estado, né? Então tem muitas coisas que às vezes correm, né, por meio desses líderes, que eles sabem o que está acontecendo. E nós estamos, porque nós escolhemos a pessoa para estar lá e nos representar. E às vezes a pessoa está nos representando bem, mas algumas coisas por trás disso estão acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu na época do capitão Moroni. Então ele realmente sabia que havia uma oposição trabalhando, esquematizando coisas para prejudicar o povo, né? Aqueles que queriam a ordem, aqueles que queriam uma sociedade tranquila, independente
de religião e de crença, e de cada um respeitando o que acredite e como queria fazer as coisas. E aí havia um grupo que queria mudar isso, para tomar o poder, de uma certa forma, transformar aquilo na verdade, num comunismo, né? Embora essas palavras não estão nas escrituras, mas é os dias atuais. E nós, lendo as escrituras, como eu disse, são repetições de coisas que aconteceram no passado e estão se repetindo hoje, só muda as pessoas. O bem e o mal, ele continua, desde que o Senhor criou a terra, que ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, a oposição foi lá, o mal foi lá, para tentar atrapalhar, né, o bom andamento do plano. E não é diferente, até que Cristo volte, isso vai ser comum acontecer. Sempre vão ter a oposição, que quer tudo para ele e nada para os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado com o comunismo. Eu até disse no vídeo anterior, existe um discurso do presidente Benson, que ele fala sobre o comunismo. Eu até disse aqueles que, alguns já me pediram, eu mandei, e aqueles que ainda quiserem ler esse discurso, tanto do comunismo como aqueles padrões cívicos que o presidente Benson ensina, são 2 discursos que o presidente Benson fala sobre política. E é algo interessante. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei, né, interessante, de ser, na verdade, comunista ou, na verdade, socialista. E alguém disse algo que eu concordo, né? Ele disse que, na verdade, a pessoa que diz que é a favor na verdade, o que é realmente social ou socialismo, ou seja, se você tem os seus bens, você tem que dividir igual, né, para todo mundo. Esse é o socialismo. E isso não é justo, né? O que nós podemos fazer é realmente trabalhar, cada pessoa trabalhar, ajudar, cumprindo lei, para que os outros também façam o mesmo, e cada um possa ter os seus bens adquiridos com honestidade e muito trabalho. E aí alguém disse assim, que na verdade aquele que se diz que é na verdade um socialista, ele é um comunista envergonhado. Então ele não quer dizer que ele é comunista, porque na verdade o comunista é uma coisa pior, que aí é um cabeça só, ruim. Vamos lembrar do livro de Mormon, o rei Noé. O rei Noé, de uma certa forma, era um comunista, só que ele era ruim. Então ele era o rei e todo mundo tinha que fazer o que ele mandava, era a lei. Só que infelizmente ele era iníquo. Se fosse um rei bom, o povo estaria numa boa, como houveram muitos bons reis, né? Por isso que chegou o momento que o senhor falou, agora não é mais bom se ter rei, né? Por quê? Porque não às vezes um rei é bom, mas a sua geração que vai ter o direito daquela cadeira de rei não vai ser bom, como aconteceu, e nós vemos no livro de Mormon, né? Então, aí o capitão Moroni, o que ele fez? Ele ergueu uma bandeira. Então, se nós abrirmos lá em Alma 46:12, que ele rasgou lá um pano e ele escreveu e fez um mastro e ergueu lá para o povo avisando, olha, nós temos que defender. O que nós temos que defender? E ele diz, em lembrança de nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade, e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. Então o capitão Moroni está avisando, isso está sendo atacado, de uma certa forma, por trás, né, de uma certa forma, são os iníquos, né, que não querem a liberdade religiosa das pessoas, que não querem a liberdade que as pessoas escolham a quem querem adorar, como nós vimos na aula anterior, que a 11ª regra de fé, que pretendemos o privilégio de adorar a Deus como, onde, como, e de permitir que os outros façam o mesmo. Cada um escolhe quem quer adorar, quem quer seguir, isso é liberdade. E lógico que com essa liberdade existem consequências, né? Depende do que a pessoa quer escolher. Mas o capitão Moroni está avisando o povo, olha, nós temos que defender o nosso Deus, a quem nós oramos, acreditamos ser o Deus, a nossa religião, a nossa liberdade, a nossa paz e a nossa família, esposas e filhos. Porque estava sendo atacado, ia ficar de uma certa forma muito pior a situação se aquilo não fosse tomado uma providência. E aí então, lá em Alma 51,
de 1 a 21. Então eu os convido a abrir. Eu não vou mostrar as escrituras, só vou mostrar algumas figuras representando essa história. E eu vou explicar. E é interessante, nos dias de hoje nós temos uma linguagem de política que nas escrituras não é a mesma, mas a situação é que leva a essa linguagem. Então, por exemplo, nós não temos uma linguagem do que é, por exemplo, um referendo, na verdade um plebiscito, né? Então eu queria explicar isso, e nós vamos ver em Alma no capítulo 51 que isso aconteceu. Mas primeiro nós precisamos entender o que é, na verdade, um plebiscito. Então, na verdade, um plebiscito é uma consulta ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. É convocado previamente a criação do ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta. Então, na verdade, um plebiscito é antes de uma lei vigorar ou valer, é o povo que vai votar. Então leva-se isso ao povo, né, que é aí que se chama, então, na verdade, plebiscito. Olha, ainda a lei não existe, não está em vigor, mas os governantes estão propondo essa lei. Aí eles mostram qual é a lei e o povo vai lá e vota se quer ou não aquela lei. Não é? Então esse é o plebiscito. Já o referendo também é uma consulta ao povo, mas é convocado posteriormente a formulação do ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar as propostas. Então, já o referendo é quando existe uma lei, ela pode ser boa ou não, aí é levado ao povo para ele votar se aquela lei vai permanecer ou vai ser mudada. Então, isso é referendo. Então, se a lei não é boa e o povo vai votar, e o povo vai falar, nós queremos que mude a lei. Mas se a lei não é boa, né, e aí o povo, nós queremos que mude, vai melhorar. Ou se é boa, não, nós queremos que continue. E assim por diante. Então, a diferença é essa, plebiscito e referendo. E nós vamos ver aqui no capítulo 51, então, quando o capitão Moroni ergueu a bandeira, dizendo, nós temos que, em lembrança do nosso Deus, religião, nossa paz, nossa família, né, liberdade de religião, liberdade de expressão, nós temos que defender isso. E naquela época era uma defesa literal mesmo, de guerra, espada, escudo e etc. Hoje é através de pessoas ou de meios legais que o povo tem o direito de votar, defender para que seja feito o que o povo quer, não o que alguns do povo querem. Então vamos ver lá em Alma 51, de 1 a 3. Então diz lá, então aconteceu que no começo do 25º ano, em que os juízes governaram o povo de Nefe, tendo ele estabelecido paz entre o povo de Leí e o povo de Morianton a respeito de suas terras, e tendo iniciado em paz o 25º ano. Então aqui está dizendo que o povo estava em paz, estava tudo bem, cada pessoa tinha a sua propriedade, né, sua terra, estava tudo certo, todo mundo sabia os limites e tudo mais. Aí no versículo número 2 diz, embora a paz total não tenha sido mantida por muito tempo na terra, porque surgiu uma discórdia entre o povo, concernente a Paurã. O Paurã, ele era o juiz supremo, né? Então ele era o juiz ele era, vamos dizer, ele era o juiz do Supremo Tribunal Federal. Então ele era, na verdade, um juiz supremo, Paurã. E nós, né, lendo a história, o contexto, a gente sabe que Paurã era um juiz justo. Ele era correto, ele queria o que era melhor no bem comum de todos, né? Mas vamos ver o que aconteceu. E aí diz lá, eis que uma parte do povo desejava que alguns pontos específicos da lei fossem alterados. Então já existia uma lei, né? É o que nós estamos falando do plebiscito e referendo. Então essa lei já existia e houve um grupo do povo que queria mudar essa lei, ou na verdade a constituição deles, né? Eles queriam mudar algumas partes da lei. Então, como a lei já existia, então é um referendo, né? Vai levar para o povo, é um referendo, porque a lei já existe e querem mudar. Aí diz lá no versículo número 3, mas eis que Paurã
não desejava nem consentiu que se alterasse a lei, porque era uma lei boa, era uma lei que mantinha o povo em paz, unido, todo mundo respeitando suas terras, suas propriedades, os seus negócios, né? Então as pessoas, né, na verdade, estavam vivendo com tranquilidade, que é aquilo que nós buscamos para todos, né? Independente de crença, de se onde vai, o que faz, mas que todos respeitem a lei, que respeitem a opinião dos outros. E era isso que estava acontecendo. Então, na verdade, o Paurã falou, não vou mudar essa lei é bom para o povo. Aí vamos ver o que aconteceu. De modo que não deu ouvidos ao que lhe enviaram a sua voz com suas petições referentes à alteração da lei. Então é mais ou menos o que eu falei, o que acontecia naquela época, embora na linguagem do contexto do livro de Mórmon não é a mesma linguagem de hoje, mas aqui nós estamos vendo exatamente o que está acontecendo aqui. Então alguns partidos políticos, como diz aqui, né, enviaram sua voz com suas petições. Então eles mandaram lá para o juiz supremo dizendo, nós queremos mudar isso aqui, né? A gente quer que isso aqui mude. Só que Paulo falou, não, mas a lei é boa, olha só, ela tá conservando o povo, tá tudo bem, né? Como que vocês querem? Então ele falou, olha, eu não concordo com essa mudança. E por ele não concordar com isso, porque era a maioria que queria assim também, e ele, né? Aí diz o 4 lá. Por isso, aqueles que desejavam a modificação da lei ficaram irados contra o Paurã e não quiseram que continuasse como juiz supremo da terra. Então aí eles falaram então nós vamos tirar você como juiz. Aí é o que eu falei da linguagem, né? Eles iam provocar, na verdade, o impeachment do Paurã, do juiz Paurã, para tirar ele lá, porque eles não estavam, ele não estava querendo atender uma petição só de um determinado grupo, né? De um partido lá que queria que mudasse a lei. Aí diz assim, e originou-se então acalorada disputa sobre o assunto, mas não chegou a haver derramamento de sangue. Porque naquela época, como eu falei, era guerra literal mesmo. Hoje não é, são de palavras, são leis aqui, leis ali, né? Mas há uma disputa, né, de palavras, eu quero isso, eu quero assim, e aí vamos ver o que é melhor do bem comum de todos. E por causa disso, então, no versículo número 5, que nós vamos ver aqui, e aconteceu que aqueles que desejavam ver Paurã destituído do cargo de juiz supremo foram chamados de realistas. Então esse era, vamos chamar de partido, era o partido dos realistas. Esse era o partido que queria que o Paurã fosse impeachmentado, né, ou expulso da sua cadeira de juiz, porque ele não estava querendo atender aos anseios pessoais desse grupo. Mas o que aconteceu? Porque desejavam que a lei fosse modificada de uma forma que derrubasse o governo livre e instituísse um rei na terra. Então havia um governo livre, né, e eles queriam novamente voltar a ter um rei. E o Paulo, ele não atendeu isso. Ele falou, não vou levar adiante isso. Só que então nós vamos processar, né, fazer um processo aqui, embora disse aqui que não houve derramamento de sangue, quer dizer, eles não foram da força física, mas talvez na força legal, para tentar tirar ele. E aí nós vamos ver o que aconteceu. No versículo 6 diz, e os que desejavam que Paurã continuasse sendo o juiz supremo da terra, tomaram o nome de homens livres. Então havia o partido dos realistas e o partido dos homens livres. Não, nós queremos que continue essa lei, porque nós estamos bem, está todo mundo tranquilo, a maioria está todo mundo se acertando, está beleza, é isso que nós queremos. E aí então esse grupo dos homens livres era um partido contra o grupo dos homens realistas, né? Aqui na verdade nós vemos aqui nesse contexto só tinha 2 partidos, né? Não é que nem hoje, infelizmente, no Brasil tem mais de 30 partidos, né? Se nós formos olhar pelo próprio nome partido, já tá partido, né? Não está em comum acordo, né? Então é lógico que tem que ter as opiniões contrárias, né? Mas, como diz aquela frase, não importa quem está certo, mas o que é certo. Então vai haver a chuva de pensamentos, um conselho para se conversar, eu acho melhor isso, eu acho melhor assim, e aí nós vamos então ver juntos o que é melhor para o bem comum de todos. E aí todos têm que sair unânimes disso, que é o melhor para todo mundo. Só que como nós vemos, a oposição, ela trabalha assim, como é que é o caso do comunismo, o socialismo, eles querem para eles.
Eles não querem os outros. Uma vez eu assisti um desenho infantil do Tio Patinhas. E o Tio Patinhas pegou um grupo de seus sobrinhos lá, e pegou um avião e viajou e foi para um país lá. E ele encheu o avião de tampinha de garrafa. E ele foi levar para aquele, que era um grupo lá num país lá. E aí ele jogou do avião, ele jogou várias tampinhas para todo mundo ter uma tampinha de garrafa. E todo mundo, cada um pegou uma tampinha, tal, só que teve um lá que pegou duas tampinhas. E aí quando ele pegou as duas tampinhas, ele se achou melhor do que os outros. E ele falou, eu tenho duas, você só tem uma. E ele se tornou o líder, né? E aí já teve um lado que falou, por que ele tem duas e eu só tenho uma? E aí começou a guerra. E aí então no desenho, olha só, é um desenho animado, mas que tem o seu fundo de verdade. E aí o Tio Patinhas percebeu que o que ele fez lá, na verdade a intenção era ajudar, acabou atrapalhando. Aí ele trouxe mais tampinhas e aí ele fez com que todos tivessem o mesmo número de tampinhas, né? E aí o pessoal ficou contente lá. Então o que acontece é isso, sempre vai ter um grupo que ele quer para ele quer o melhor para ele. E às vezes porque ele tem mais, ele se acha melhor do que o outro. Então havia o grupo dos realistas contra os homens livres. Aí diz lá, e assim dividiram-se, porque os homens livres haviam feito o juramento, ou seja, o convênio de manter seus direitos e os privilégios de sua religião por meio de um governo livre. Então esse grupo, ou esse partido dos homens livres, ele falou, não, nós vamos manter essa lei. É o melhor para todo mundo. E é isso aí. Só que os realistas bateram o pé e disseram, não, nós queremos que mude a lei. Se não mudar a lei, vamos tirar o juiz e vamos ver o que acontece. E aí nós vamos ver lá no versículo 7 o que aconteceu. E aconteceu que essa questão foi decidida pela voz do povo. Então aí eles falam, bom, então vamos ver o que o povo quer. O partido dos homens livres querem manter a lei, que é boa para todo mundo, no bem comum, e o partido dos realistas não quer. Então vamos levar para o povo vai escolher. Se o povo escolher o que os realistas querem, vai ser feito. Ou dos homens livres vai ter que ser feito também. Então isso foi o que aconteceu, foi um referendo. Por que um referendo? Porque já era uma lei existente, e aí então foi levado para o povo ratificar ou manter. Então, ou o povo manteria aquela lei, porque é bom, ou se eles acham que deveria mudar, ia mudar. E aí diz lá, e aconteceu que a voz do povo foi favorável aos homens livres. Então o povo foi lá, votou, não é? Como nós estamos vendo aí na foto, eles votaram e aí eles foram vendo lá e a maioria do povo queria que mantesse a lei, que aquela lei que já existia fosse mantida, ou seja, a favor do partido dos homens livres. E Paurã manteve-se na cadeira de juiz, por causa disso também não tem razão para retirar o juiz ou dar o impeachment para ele. Manteve-se na cadeira de juiz, o que causou muita satisfação aos irmãos de Paurã e também a muitos do povo da liberdade. Eles gostavam, Paurã era um juiz justo. Então isso causou alegria, a gente conseguiu manter aquela bandeira que o capitão Moroni levantou, né, de realmente em lembrança do nosso Deus, nossa religião, nossa paz, nossas famílias, ia ser mantido. E aí o que causou muita satisfação por causa disso. Mas aí diz assim, e que por causa disso, porque a maioria foi a favor que manteve essa lei. Então aí o que aconteceu então? Ainda a oposição queria que mudasse, mas aí o que diz aqui, no versículo 7, que também reduziram os realistas ao silêncio. Ou seja, aquele partido realista tem que ficar quietinho, porque é o povo que manda, não é o partido, não é o político que foi colocado lá. Enquanto o mundo ou o povo não entender isso, que quem manda é o povo, não é quem está lá foi colocado para defender os direitos do povo, quem votou naquele cidadão, ou seja, homem ou mulher. Mas se ele não fizer isso, ele tem que ser tirado, como nós vimos na aula anterior, o próprio profeta Joseph ensinou isso, que ele disse quando um candidato faz uma promessa, e se ele não cumpre essa promessa, porque ele não fez nada para isso acontecer, ele tem que ser retirado da oposição dele.
E é isso que acontece nas eleições. Então, aquele que votou num determinado político e não fez nada, simplesmente se beneficiou a si mesmo, só foi contra as coisas boas, nessa próxima eleição é tirar essas pessoas. É colocar realmente pessoas que vão defender aquilo que você quer que seja defendido. E foi o que aconteceu aqui. Então, levou esse grupo, ou esse partido dos realistas, ao silêncio. É como o povo dizendo para ele, fica quieto. Fiquem quieto. Próxima eleição você está fora, mas fica quieto. Porque a maioria, o povo quer isso. É isso que tem que acontecer. É simples assim. Não tem confusão. É simples assim. É o povo ir lá e dizer o que quer. Não vai fazer? Tira o cidadão. É assim que funciona. E coloca quem vai fazer. É dessa forma. E aí diz lá, e reduziram os realistas ao silêncio, de maneira que não se atreveram a fazer oposição. Então esse partido ficou quieto, porque ele falou, olha, a gente tentou levantar uma bandeira aqui que não deu certo, o povo não quer. Talvez na visão deles aquilo era o melhor, mas a gente sabe que não era. Eles queriam um rei, eles queriam por quê? Eles queriam entre eles, e nós vamos ver mais para frente, que esses que queriam um rei eram aqueles que se achavam que tinha, na verdade, sangue nobre, eram melhores do que os outros, aquela história da tampinha que eu contei. Eles tinham 2 tampinhas, os outros tinham uma, eles achavam melhor. Porque tem alguns que falam que são de sangue real, né? Se cortar o braço, parece que vai sair sangue azul, não vermelho. Mas, infelizmente, é como diz as escrituras, é o orgulho, né? O orgulho faz parte da iniquidade. E aí é um processo, é o efeito dominó. E aqui, então, está dizendo assim, que eles não se atreveram a fazer oposição, eles não iam contra o povo. E aí diz, mas viram-se obrigados a apoiar a causa da liberdade. Então, como a lei ia ser mantida, eles tinham que cumprir também. Então, aqui diz lá que eles eram obrigados a apoiar a causa da liberdade. E como naquela época era uma guerra literal, né, se viesse um inimigo atacar, como eles estavam defendendo família, paz e tudo, eles tinham que também pegar em armas para lutar. E nós vamos ver que eles não queriam a princípio fazer isso. Vamos ver o que aconteceu lá. No versículo 8, nós vamos ver então que esses que eram do partido realistas eram obrigados também a cumprir a lei, porque o povo manteve a lei, porque era boa, que era defender, e naquela época a defesa era literal mesmo, uma guerra literal. No 8 diz, ora, os que estavam a favor de reis eram pessoas de alta linhagem e procuravam tornar-se reis, e eram apoiados por aqueles que ambicionavam poder e autoridade sobre o povo. É diferente de hoje? Não é. Embora muitos talvez não queiram hoje ser rei, mas querem o poder para eles, para realmente dominar, mudar, na verdade, o sistema de liberdade para na verdade, socialismo ou comunismo, que é o caminho. Começa primeiro pelo socialismo, depois acaba sendo o comunismo. E aí, então, esses que se achavam que, né, eram de linhagem, eram, às vezes, na verdade, descendentes de pessoas que já foram importantes e tudo, se acham que só que eles iriam querer ser rei, né, para ter as mordomias e tudo mais. E o povo não quis isso, não é? E aí, então, do versículo 9 a 12, nós vamos ver o que aconteceu. Mas eis que essa foi uma época crítica para tais discórdias entre o povo de Néfe. Porque mesmo, como diz lá, que o povo foi lá e voltou, nós queremos manter a lei, e eles levaram o partido realista a ficar no silêncio, mas o que aconteceu? Eles ainda eram oposição, de alguma forma eles continuavam lá, né, por trás, né? Aí diz lá, porque eis que havia um homem chamado Amalequias, tornara a incitar o coração dos lamanitas contra os nefitas, e estava reunindo soldados de todas as partes de sua terra, e armando-os e preparando-os com todo cuidado para a guerra, pois ele havia jurado que ele iria beber o sangue de Moroni. Então aqui, vamos lembrar nesse contexto, na época era guerra literal mesmo, né? Espada, escudo. E aí então esse Amalequias, ele se encabeçou lá no exército, falou, vamos lá e vamos ganhar o poder à força, né? E não legalmente. Eles não foram capazes de aceitar a vontade do povo legalmente, como aconteceu. Eles queriam uma coisa, o outro grupo queria outra, vamos levar para o povo escolher. O povo escolheu manter.
e eles não aceitaram isso, aí eles iam querer na força tirar o poder. No versículo 10, veremos, porém, que a promessa que ele fizera fora, né, predita. Não obstante, ele preparou seus exércitos para guerrear os nefitas. Ora, seus exércitos não eram tão grandes como antes haviam sido, por causa dos muitos milhares que haviam sido mortos pelas mãos dos nefitas. Mas apesar de suas grandes perdas, Amalequias reunira um formidável exército, a ponto de não recear descer à terra de Zanaema. E no 12, sim, o próprio Amalequias desceu à frente dos lamanitas. E isto aconteceu no 25º ano do governo dos juízes. E foi ao mesmo tempo em que eles começaram a resolver suas contendas relativas ao juiz supremo Paurã. Então eles não queriam de jeito nenhum Paurã, não queriam que o povo escolheu se mantivesse, infelizmente, e eles foram para a batalha. E aí vamos ver o que aconteceu então. No versículo 13, nós vamos ver então o que aconteceu. E aconteceu que quando tiveram conhecimento de que os lamanitas vinham descendo para batalhar contra eles, os homens que eram chamados realistas ficaram muito contentes e recusaram-se a pegarem armas. Então aqueles realistas, o partido realistas, quando soube que os lamanitas vinham lá, né, para pegar a força, o poder, eles ficaram felizes, quer dizer, eles estavam felizes pelo sofrimento alheio, né? E embora, vamos lembrar lá, que eles foram levados ao silêncio, porque o povo quis manter a lei, e eles eram obrigados a cumprir a lei. Só que aqui diz que eles se recusaram a pegar em armas. E o capitão Moroni, como era o líder do exército, o que ele fez então? Então eles se recusaram a pegar em armas porque estavam tão irados com o juiz supremo e também com o povo da liberdade, que não quiseram pegar em armas para defender o seu país. Então eles estavam com raiva porque perderam as eleições, vamos dizer assim, né? Então o povo, que era o Partido dos Homens Livres, foi lá, votou, vamos continuar com a lei, e eles perderam, e eles ficaram com raiva, irados, né? Então eles não gostavam nem do juiz, que o juiz era justo, o Paurã, e o povo, né, que escolheu aquilo. Mas então o que aconteceu lá? Então vamos ver no versículo 14. E aconteceu que Moroni, quando viu isso, e viu também que os lamanitas estavam atravessando as fronteiras da terra, ficou sumamente irado com a obstinação daquele povo, por cuja preservação ele trabalhara com tanto empenho. Sim, ficou muito contrariado, encheu-se-lhe a alma de ira contra eles. Então, o capitão Moroni, porque não foi muito fácil, é que nem Sião, né? Construir Sião é linha sobre linha, preceito sobre preceito. E houve muito trabalho para chegar naquela tranquilidade, para chegar naquela lei onde todo mundo era a favor, todo mundo vivia tranquilo, respeitando uns aos outros, e havia esse grupo que queria mudar. E Moroni então falou, deu muito trabalho chegar nesse ponto, e agora eles querem destruir tudo isso, né? Então ele ficou muito irado com isso, como diz aqui, ele ficou sumamente irado, né, com eles, porque o povo por cuja preservação ele trabalhara com muito empenho, né? Então esse empenho naquela época era guerra, colocar a vida em risco também, né? E aí vamos ver no 15 lá o que aconteceu. E aconteceu que enviou uma petição. Então, na verdade, o capitão Moroni mandou então para os líderes, para o juiz, com a voz do povo, ao governar a terra, solicitando-lhe que a lesse. Então, ele mandou uma petição para o juiz para ler para o povo, e o que dizia essa petição? E que desse a ele, Moroni, como capitão do exército, poder para obrigar aqueles dissidentes a defenderem seu país ou para condená-los à morte. Então, aqueles que teriam que cumprir a lei também, defender o país, e não queriam, né? Porque eles estavam com raiva do Paurã e do povo que quis manter a lei boa. Então ele falou, então eu quero que vocês me deem, né, como líder do exército, que eu possa ter legalmente o poder, né, de obrigá-los a pegar em armas e defender o nosso país, ou eles vão ser condenados à morte, né, que era a pena de morte. E assim foi feito. Então no versículo 16 a 18 diz, porque sua primeira preocupação era pôr termo àquelas contendas e dissensões entre o povo, porque eis que até então isso havia sido a causa de toda a sua destruição. E aí aconteceu que foi feito de acordo com a voz do povo. E aí no 17 diz assim, e aconteceu que Moroni ordenou a seu exército
se lançasse contra esses homens realistas, né? Para abater-lhes o orgulho e a altivez e derrubá-los por terra. Ele falou, pode ir lá e matar eles se eles não pegarem armas para defender o país. Ou eles deveriam pegar em armas e ajudar a apoiar a causa da liberdade. E no 18, e aconteceu que os exércitos marcharam contra eles e abateram-lhes o orgulho e a altivez, de tal modo que, ao pegarem armas para lutar contra os homens de Moroni, foram logo mortos e derrubados por terra. Então o próprio exército foi lá e disse, vocês são obrigados. E eles não, eles pegaram arma para matar os soldados do capitão Moroni, e aí então eles foram mortos, né? Ou seja, o capitão Moroni tinha, né, legalmente isso, que ele podia fazer dessa forma, né? E aí, né, finalizando do 19 ao 21, diz, e aconteceu que era 4.000 o número dos dissidentes derrubados pela espada, e os seus chefes, que não morreram na luta, foram levados para a prisão, porque naquele momento não havia tempo para julgá-los. Então, como estava em guerra, então só levaram à prisão, e depois nós vamos ver o julgamento desses rebeldes, né? No 20, e os restantes daqueles dissidentes, em vez de deixarem matar pela espada, então aqueles que viram que a coisa estava feia mesmo, que oficialmente, legalmente, o capitão Moroni podia matá-los se ele não defendesse o país, né? Então diz aqui, os restantes daqueles dissidentes, em vez de se deixarem matar pela espada, renderam-se ao estandarte da liberdade. Então aquele estandarte que o capitão Moroni levantou foi mantido, né? Em nome da liberdade e religião, das famílias, da paz e tudo mais. E aí diz lá então, e foram compelidos a hastear o estandarte da liberdade em suas torres, em suas cidades, e a pegarem armas para a defesa de seu país. Então não era só num lugarzinho só, era no país todo, quer dizer, cada estado, né, era obrigado a colocar aquela bandeira, ó, aqui nós defendemos a família, a paz, a liberdade religiosa, na verdade os princípios elevados, aqui nós defendemos. Eles tiveram que pôr essa bandeira nas suas casas, suas terras, e defender isso, que era a lei. E no 21 diz, e assim Moroni pôs fim àqueles realistas. Quer dizer, eles deixaram de ser os realistas que queriam uma lei para ter um rei, né? De modo que não restou homem algum que fosse conhecido pela denominação de realista. E desta maneira pôs fim à obstinação e ao orgulho daqueles que diziam ter sangue nobre, e foram obrigados a ser humildes como seus irmãos, e a lutar valentemente em defesa de sua liberdade. Então, que nós possamos realmente observar que mesmo nas Escrituras, na época do livro de Mórmon, se nós formos observar nessa época desse capítulo, né, 51, foi mais ou menos, na verdade, 67 a 66 antes de Cristo, que eram ainda lutas literais mesmo, né? Guerra literal mesmo. Então, que nós possamos observar que mesmo naquela época do livro de Mórmon, né, essas guerras, né, e não é diferente dos dias de hoje. Nós estamos nesse momento, nesse ano, né, então nós temos que lembrar essa bandeira que o capitão Moroni levantou, em lembrança de nosso Deus, o Deus dos outros, respeitarmos, permitirmos que as pessoas defendam também, tenham a sua crença, vivam a sua religião, que tenham liberdade de expressão, a liberdade de escolher qualquer coisa, e claro, e se existe uma lei e a pessoa escolhe não obedecer à lei, ela vai ser responsabilizada, e defender a nossa paz das nossas famílias, né? Defender nossas esposas e filhos, né? E então que nós possamos pensar a respeito de quem nós vamos colocar lá. Se essas pessoas têm essa visão, se essas pessoas estão defendendo essa bandeira ou não. Que nós possamos ser essa parte do grupo dos homens livres, como nós vimos na história do livro de Mórmon. Que nós possamos realmente defender. E quando a gente faz isso, sempre vai ter oposição, que seja, e é a minoria, a gente sabe disso. Eu acredito que o nosso país, o Brasil, a maioria dos brasileiros quer isso. Quer defender isso, quer defender o seu Deus, quer defender a sua religião, a sua liberdade, né? E a sua família, a sua paz. Então, se existem homens e mulheres que
estão realmente propondo isso. E pelas obras, pelo que nós conhecemos, estudamos, né? Como nós vimos na aula anterior da Carta da Primeira Presidência, que nós, na verdade, despendemos um certo tempo para estudarmos essas propostas, esses políticos, e entendermos que eles são a favor disso, de manter, né, essas coisas que são padrões elevados, que a muito custo nós estamos tentando manter isso há algum tempo. E agora tem um lado, uma posição querendo mudar isso. Querendo com que, infelizmente, nós vemos hoje alguns, às vezes, que deveria estar do lado da Constituição, do lado da lei boa, do lado do bem comum maior, mas essa é a hora do povo sair e mostrar a sua vontade. E esse ano nós temos esse privilégio que é votar, né? Votar e escolher as pessoas. Que possamos escolher os melhores dentro da nossa consciência pessoal e que possamos fazer o melhor. Lembrando principalmente aqueles que têm convênios. Nós não podemos ser, na verdade, hipócritas, no sentido de nós defendermos padrões elevados e votarmos em pessoas que não vão defender esses padrões elevados. Então, que possamos ser coerentes, né, nas nossas escolhas, estudar as propostas e realmente fazer um país melhor. Que possamos fazer o melhor com isso. Eu espero ter ajudado com a aula anterior e com essa primeira parte que eu estou dando continuidade sobre esse assunto. As eleições estão aí há menos de um mês, para nós podermos então fazer o melhor. Espero que realmente possamos erguer essa bandeira e defender ela, no mínimo na hora de votar, e apoiando então os melhores, né, para que isso aconteça. Então, até a próxima parte da aula.